A paz do Senhor, meus amados irmãos, uma boa noite de salvação para todos aqueles que nos acompanham. Nesta noite eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra de fé para o seu coração. A palavra que Deus tem colocado em meu coração para que eu pudesse compartilhar com todos aqueles que me ouvem, se encontra lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém? Meus amados e queridos irmãos, as duas cartas de Paulo, escrita à igreja de Coríntio, principalmente a primeira carta, trata-se de alguns capítulos como esse que nós estamos meditando, trata-se de uma exortação. No capítulo 3, Paulo está exortando a igreja de Coríntio. Apesar de ser uma igreja abençoada, uma igreja que existia dons espirituais, mas era uma igreja que precisava de uma exortação, porque estava acontecendo algumas coisas que estavam desagradando a Deus. Por isso que Deus levanta o apóstolo São Paulo para trazer uma palavra de correção para aquela igreja, para os membros daquela igreja. Existia naquela igreja ali, estava existindo invejas, contendas e dissensões. Aí Deus levanta Paulo para corrigir a igreja, para exortar a igreja, para que ela aprendesse a andar de forma correta. Os dois versículos que nós acabamos de ler, o 16 e o 17 do capítulo 3, aqui diz que o nosso corpo é templo e moradia do Espírito Santo, e o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, diz a Bíblia que é santo. E ai daquele que destruir o templo de Deus, que sois vós, diz a Bíblia, que é santo. Então estava existindo uma divisão, estava existindo contendas na igreja de Corinto, e Deus usa Paulo para exortar esta igreja. Aqui a Bíblia diz que nós, como servo de Deus e como templo do Espírito Santo, nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos destruir o templo de Deus, que é santo, que é o nosso corpo. Por isso nós temos que zelar do nosso corpo, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós temos que tomar muito cuidado para que nós não chegue numa fase da nossa vida de nós ofender o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é uma pessoa e é sensível. Ela é a terceira pessoa da Divina Trindade. Nós temos que zelar pela nossa vida espiritual, ser crentes compromissados com a palavra de Deus, para que nós não venha desagradar o Senhor na nossa caminhada. Aqui Paulo estava exortando a igreja porque alguns estavam com contendas dentro da igreja. No versículo 1 do mesmo capítulo que nós estamos estudando, diz assim:
capítulo 3 de 1 Coríntios. E eu, irmãos, aqui é Paulo falando, não vos pude falar como as espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Ou seja, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha dons espirituais. No capítulo 12 desta primeira carta de Paulo, nós vemos que é uma igreja que tinha dons espirituais, mas só que ele estava se comportando como meninos na fé, como pessoas carnais, porque estava existindo ali a inveja, a contenda, as dissensões. E Paulo exorta esta igreja para que ela ande de forma correta, de forma agradável diante dos olhos do Senhor. Aqui diz aqui no versículo 4, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ou seja, aqui alguns estavam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Eles estavam agindo de forma carnais. Eles precisavam se consertar diante do Senhor para que tenham uma vida santa. Meus amados irmãos, o que é que nós estamos presenciando nos dias de hoje? Existem várias denominações. A igreja de Jesus cresceu. E graças a Deus por isso. No tempo de Pentecoste, existia uma só igreja. Mas com o passar do tempo, a igreja foi crescendo. Foi se dividindo os ministérios, foi surgindo os ministérios. Alguns servos de Deus usados pelo Espírito Santo foi abrindo trabalhos, porque a igreja foi crescendo. Nós não podemos ignorar quando a igreja está crescendo, porque quando a igreja cresce, é claro que vai surgindo as denominações, né? Deus vai usando homens de Deus para que abram trabalhos, congregações, e nós temos que dar glória a Deus por isso. Mas, infelizmente, tem alguns que, em vez de se alegrar com isso, se entristece e até faz divisões. É porque eu pertenço a uma denominação, é que eu não vou cumprimentar o irmão que está em outra denominação. Pessoas que agem dessa forma, que não cumprimentam o irmão que congrega em outra denominação, esse tipo de pessoa está agindo de forma carnal. Isso é contendas que está existindo no meio do povo de Deus. Só existiu uma igreja, e esta igreja foi no tempo de Pentecostes. Mas nós podemos ver que a igreja cresceu, está crescendo a cada dia, e várias denominações estão existindo. E o que é que nós temos que fazer com isso? Dar glória a Deus por isso. Não se entristecer, como faz muitos por aí. Me diga qual foi a igreja que não saiu de outra igreja. Me fala, qual foi a igreja que não saiu de outra igreja? Todas as denominações que existem já saiu de outra denominação que já existia. Então, meus amados irmãos,
Infelizmente, muitos estão destruindo o templo de Deus. Está existindo contendas dentro de muitas igrejas, invejas, dissensões. Isso desagrada muito a Deus. Nós temos que tomar cuidado, porque muitos estão fazendo esse tipo de indiferença, desse tipo de dissensões nas igrejas, e isso não agrada a Deus. As denominações existiam muito tempo atrás, aqui nós podemos ver aqui no capítulo 3, alguns dizendo aqui, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Ou seja, eles estavam agindo de forma carnais, estavam agindo como meninos na fé. Eles precisavam crescer, eles precisavam amadurecer, para que pudesse levar uma vida santa. O irmão que age dessa forma, dizendo eu pertenço à denominação fulano de tal, e não cumprimenta o outro que faz parte de outra denominação, está agindo de forma incorreta, está agindo de forma carnal, ou seja, precisa se converter direito, precisa aceitar Cristo, porque ele não agiu dessa forma. Então nós temos que tomar muito cuidado. Aqui diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então nós temos que tomar cuidado. O que a gente está presenciando nesses últimos dias é isso aí. É dissensões, é invejas, é contendas, no meio de muitas igrejas. E Deus está longe desse tipo de igreja que faz essa indiferença, que está agindo dessa forma. É triste quando a gente vê isso. Eu me entristeço muito quando eu vejo um irmão agindo dessa forma, criticando outra denominação. Se nós professamos a mesma fé em Cristo, meu amado irmão, nós temos que agir como Cristo agiu. Ele não fez dissensões. Então, a igreja de Cristo foi crescendo, como eu tenho falado no início, e graças a Deus por isso, foi surgindo os ministérios, foi surgindo as denominações. É claro que muitos irmãos usados por Deus foi abrindo trabalhos, e nós não temos que se entristecer por isso, é porque a palavra de Deus está sendo pregada, o Evangelho de Cristo está sendo anunciado. Então aqui Deus levanta Paulo para exortar esta igreja. Ele diz aqui, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, Deus usa um irmão em um determinado lugar para plantar a semente, que é a palavra de Deus. Começa ali a evangelizar, a falar de Cristo para as pessoas iam se convertendo, e aí depois Deus usa outra pessoa para regar. Mas a Bíblia diz, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus é que dá o crescimento. Então é Ele que dá o crescimento do trabalho, da obra. Nós somos somente vasos de barro usados nas mãos desse poderoso Deus para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade. E graças a Deus por isso.
Então essa palavra que eu tenho para você, meu amado irmão, se você está agindo dessa forma, como alguns irmãos da igreja de Corinto estavam agindo, você está agindo de forma carnal, de forma como meninos na fé. Precisa amadurecer, precisa crescer para agir de forma correta. Amém, meus amados irmãos? Que esta palavra seja de edificação para a sua vida. E se você está agindo dessa forma, com indiferença, porque o irmão pertence a outro ministério, a outra denominação, você não cumprimenta, vira as costas para ele, você precisa se consertar. Ou seja, você precisa se converter de novo. Você não conhece a Cristo. Aquele que conhece a Jesus Cristo, ele age de forma como o Senhor age. Esta é a palavra que eu tenho para vossas vidas. Que Deus abençoe, meus amados irmãos.